E aqui estão as notas do culto. Se você quiser acompanhar tudo que eu vou passar nos slides aqui, você pode escanear o QR Code para acompanhar. E algumas pessoas são mais ansiosas, querem ver se estão acabando, aquelas que não conseguem enxergar tão bem, você pode escanear, você vai cair no aplicativo da Bíblia para pegar tudo que vai passar aí, tanto os versículos quanto as frases, tá bom? E para começar hoje, assim, eu não sei muito, não conheço você muito bem, mas eu não sei se você é cristão há muito tempo, se você acabou de chegar na igreja, se a fé cristã é algo novo para você, ou se você já tem uma noção mais aprofundada da fé cristã, mas eu sei que, muito provavelmente, você já ouviu falar ou até viveu alguma coisa parecida com o que algumas pessoas chamam de mover do Espírito Santo. Nós acabamos de cantar aqui, Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui, nós falamos do Espírito Santo, e é muito comum a gente escutar isso no meio evangélico, no meio crente, o mover do Espírito Santo. Às vezes você nem tem muita certeza como que funciona isso, o que é isso exatamente, mas você já viu pessoas falando que o Espírito Santo estava se movimentando no nosso meio. Às vezes você viu uma igreja crescendo muito e falou, e viu que pessoas estavam atribuindo ao Espírito Santo esse crescimento dessas igrejas. Ou você estava no louvor e escutou alguém falando, nossa, o Espírito Santo está movendo hoje aqui, o Espírito Santo está presente no nosso meio. Ou talvez você já escutou alguém falando em línguas e achou extremamente estranho, o que está acontecendo aqui do meu lado? Ou talvez você é uma pessoa que fala em línguas, tem esse dom do Espírito, mas nem entende muito bem como que isso funciona. Eu mesmo, quando era novo, tem uma história que eu acho curiosíssima. Uma vez eu estava num acampamento, eu acho que eu tinha talvez 10, 11 anos, e no final de acampamento, o último dia do acampamento, e o pastor falou, gente, nós vamos fazer 2 filas agora, uma de frente para a outra. E ele falou, de um lado vão estar as pessoas que falam em línguas e outras pessoas que não falam em línguas. E as pessoas que falam em línguas vão orar por aquelas que não falam em línguas, para que elas possam ter esse dom do Espírito também. E eu não falava em línguas, lembro que me coloquei na fila ali que não falava, e teve um menino que começou a orar por mim ali, para que eu pudesse falar em línguas. E, assim, se você me conhece um pouco, você sabe que eu cresci num lugar e que eu era um adolescente muito people pleaser, que gostava muito de agradar as pessoas. E eu fiquei com vergonha de não falar em línguas. E o menino orando muito, para que eu pudesse falar em línguas, e aquilo durou muito tempo. E aí eu lembro de escutar minha mãe falando que quando ela começou a falar em línguas, ela só começou a falar algumas coisas que ela não entendia, não sabia nem se era verdade, e aí veio. E aí eu falei, então eu vou começar a falar aqui também. E comecei a inventar coisas ali. E comecei a inventar palavras e e falar um tanto de coisa para ver se aquilo virava verdade. E aí o menino virou e falou, nossa, o Espírito veio, ele está falando em línguas. E um tanto de gente começou a olhar para mim e sorrir. E eu por dentro, tipo, não sei se é isso. Eu não sei se eu estou falando em línguas, não sei muito bem disso. E falaram, nossa, isso é o Espírito Santo mexendo em você. E aí eu olhei para aquilo e falei, poxa, é isso que é o Espírito Santo? Que sem graça, que nada a ver isso. E assim, já na minha adolescência, eu cresci na adolescência ali numa igreja que no contexto dava um pouco mais ênfase na Bíblia, no estudo da Bíblia, do que nas experiências, como eu tinha vivido na minha infância. E como eu tinha aprendido novo que o Espírito Santo ele se movia e ele só se manifestava em meio de arrepios, em momentos extraordinários e experiências sobrenaturais, e essas coisas não aconteciam comigo na minha adolescência, não aconteciam com tanta frequência, eu comecei a negligenciar um pouco o Espírito Santo. Eu comecei até a desvalorizar a terceira pessoa da Trindade. Isso aconteceu porque eu não sabia qual que era a real função do Espírito Santo. Eu não sabia quem era o Espírito Santo e eu não sabia o que o Espírito Santo fazia na vida daqueles que ele alcançava. E a realidade é que isso é muito comum no meio das nossas igrejas hoje. Pessoas novas na igreja ou antigas na igreja, às vezes não têm conhecimento sobre quem é de fato o Espírito Santo. A própria Bíblia mostra pouco do Espírito Santo. É a pessoa da Trindade que nós temos menos conhecimento. E
E talvez você tenha algumas dúvidas. Talvez você é novo na igreja, a ideia de Deus Pai está tudo bem para você, a ideia de Jesus, Deus Filho, também está tudo bem, mas o Espírito Santo ainda é um pouco nebuloso. Não ficou muito claro. Nós não falamos tanto disso, não explicamos tanto isso. Ou talvez você é antigo de igreja e agora você está parando para pensar, se alguém me perguntar, talvez eu não saiba responder qual que é a função do Espírito Santo. Bom, hoje nós daremos continuidade à nossa série Na Mesa com Jesus e o tema de hoje é qual é a função do Espírito Santo. Nessa série, nós estamos analisando juntos aqui nas últimas semanas a última conversa que Jesus teve com seus discípulos. Jesus morreria no outro dia, ele seria levado nesse mesmo dia que ele está tendo a conversa com os discípulos, e então ele senta numa sala superior ali, no segundo andar de uma sala, com seus discípulos e começa a conversar e a falar várias coisas. E o apóstolo João, ele relata essas coisas, desde o capítulo 13 até o capítulo 17 de João. E nós estamos analisando versículo a versículo, vendo o que Jesus falou que era tão importante para os seus discípulos. E hoje nós estamos no capítulo 16, vamos analisar do versículo 5 até o 15. Se você quiser abrir, fique à vontade. E nós vamos vendo nós veremos o que Jesus vai falar sobre o Espírito Santo. Eu vou passar por todos os versículos desse texto, que é o texto de hoje. Eu também vou voltar em alguns momentos, em alguns textos que Jesus já falou e que nós já passamos aqui. Isso vai nos ajudar um pouco a entender quem é o Espírito Santo, qual a função do Espírito Santo e como nós podemos ter acesso ao Espírito Santo. Quem é, qual a função e como nós temos acesso. Vamos orar juntos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, que o Senhor é bom. Fala conosco nessa manhã, Pai. Fala conosco e que o Senhor possa trabalhar mesmo nas nossas vidas, Pai, a noção de quem é o Espírito Santo, que nós possamos entender o que Ele faz e como nós podemos ter acesso, que Ele mova nessa manhã na nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, antes de entrarmos exatamente no texto que a gente vai passar hoje, eu quero esclarecer duas coisas sobre quem é o Espírito Santo, passando por alguns versículos e afirmações. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender sobre o Espírito Santo é que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força que nós usamos, o Espírito Santo não é um poder que nós usamos, não é o agir de Deus. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele age no nome de Deus, mas ele é uma pessoa. E para a gente comprovar isso e entender que de fato ele é uma pessoa, Graham Cole, ele traz uma frase definindo quem que é uma pessoa, e ele diz: uma pessoa é alguém que pode dizer eu de forma autorreflexiva. Calma, eu vou destrinchar isso. Primeiro, uma pessoa é alguém que pode dizer eu, ou seja, a capacidade de se identificar como um sujeito único, a capacidade de se diferenciar de outros, ou seja, simplificando, alguém que tem vontade própria, alguém que tem vontade própria. E segundo, dizer eu de forma autorreflexiva, ele fala que essa pessoa, esse ser, não apenas diz eu, mas ele tem consciência disso. Isso implica que ele pode pensar sobre si mesmo, refletir sobre seus sentimentos, suas motivações e sobre suas decisões. Ele traz isso no livro sobre a Trindade, falando sobre o Espírito Santo. É alguém que pode dizer eu de forma autorreflexiva. Simplificando, então, é alguém que tem vontade própria, sentimentos e consciência. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o Espírito Santo tem essas coisas. O Espírito Santo é uma pessoa. Sobre sentimento, em Efésios 4:30, Paulo fala: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ele pode ser entristecido, ele tem sentimentos. Quando nós vamos contra o caráter de Deus, quando nós vamos contra o que o Espírito quer e a vontade do Espírito, ele pode ser entristecido. E numa força não pode ser entristecida, um poder não pode ser entristecido. Só uma pessoa com consciência pode ser, de fato, entristecida. E segundo, o Espírito Santo tem vontade também. Olha só em Atos 16, 6 e 7,
Lucas está narrando a história ali das viagens missionárias de Paulo, e ele fala que em seguida Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira de Mísia, tentaram ir ao norte em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, o Espírito Santo, ele tem a sua vontade. Ele tem a sua vontade própria. Nesse versículo a gente vê claramente a vontade de Paulo e Silas de pregar na província da Ásia e o Espírito impedindo, mostrando, essa não é a minha vontade. O Espírito é um ser com sentimento, é um ser com consciência e um ser com vontade. E só uma pessoa tem isso. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Segunda coisa, o Espírito Santo é uma pessoa, mas não é qualquer pessoa, não é um anjo, não é um ser relacional distante. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. E isso pode ser algo que você pode ter dúvida, porque talvez você nunca parou para pensar nisso. Como assim? O Espírito Santo é Deus da mesma forma que Deus Pai e Deus Filho? Da mesma forma que o Deus Criador de todas as coisas e Jesus, o Espírito Santo, é Deus? Bom, se você tem essa dúvida, fica tranquilo que você não está sozinho. Durante toda a história da igreja, geraram muitas dúvidas em toda a igreja, assim, sobre a pessoa do Espírito Santo. Várias heresias surgiram sobre o fato do Espírito Santo ser Deus de fato ou não. E isso é tão verdade que lá no começo da igreja, quando estavam surgindo dúvidas, debates sobre vários temas da fé cristã, os principais líderes da igreja, eles se reuniram e fizeram um concílio no ano de 325. Chamado Concílio de Niceno. E era uma reunião dos principais líderes. Pensa hoje, talvez, as pessoas que você considera os principais líderes da igreja do mundo inteiro. E essas pessoas se reúnem para definir e sistematizar o que a igreja cristã acredita de fato. E eles fizeram esse concílio, e no Concílio de Niceno, eles falam sobre o Espírito Santo. Cremos no Espírito de Deus, Senhor e vivificante, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. Eles colocam o Espírito no mesmo papel do Pai e do Filho, juntamente é adorado e glorificado, só podemos adorar a Deus, e eles colocam o Espírito como Senhor, como Deus aqui. Mas isso não é só um credo, não é só um concílio que fizeram e definiram que isso é verdade. Isso está na Bíblia também. Em Gênesis 1 e 2, nós vemos o Espírito Santo ativo no processo da criação. A gente vê que o Espírito pairava sobre as águas. E nós vemos que Deus usa o Espírito para criar o mundo. Nós vemos em Atos 5, 3 e 4, aquele episódio de Ananias e Safira. Se você não conhece, é quando, no começo da igreja ali, um casal vende um lote que eles tinham, e então esse lote, eles vão entregar o dinheiro para a igreja. E eles mentem que entregaram o dinheiro inteiro, ficando só com uma parte. Paulo até fala depois, vocês não precisavam entregar o dinheiro inteiro, o problema é que vocês mentiram. E olha só como que Paulo coloca isso, falando até do Espírito Santo aqui. Pedro. Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-lo, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Perceba que ele coloca primeiro que mentiu para o Espírito Santo e depois coloca que mentiu para Deus, colocando o Espírito e Deus de maneira equiparada aqui. O Espírito Santo é Deus. E a gente vê também Jesus, na grande comissão, Jesus ele falando, eu estou enviando vocês para ir até os confins da terra, para batizar e ensinar as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No grego em que foi escrito isso, quando você se refere a uma pessoa, você poderia também se referir no plural, nos nomes, mas Jesus fala no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles são Deus, e um Deus trino. Eu não tenho tempo para entrar aqui para explicar a Trindade, e esse não é o objetivo da pregação de hoje. É um Deus em três pessoas com consciência, mas que são plenamente Deus, mas que não são o mesmo Deus. Complexo. Se você quiser aprofundar um pouco, eu deixei algumas indicações de livro, como Deus é um e três ao mesmo tempo, Deus esquecido, do Francis Chan, e deleitando no mistério da Trindade. Você pode tirar foto e depois passar por isso. Vou continuando aqui.
Então, ficou claro que o Espírito é uma pessoa e o Espírito é Deus. O Espírito é uma pessoa e o Espírito é Deus. Mas pode surgir uma dúvida aí ainda. Tá bom, a gente entende quem é, mas qual que é a função do Espírito Santo? E aí que eu quero entrar no texto de hoje, no texto de João 16, versículo 5. Eu vou ler o 5 ao 7 primeiro aqui. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Para a gente entender um pouco sobre o Espírito Santo, é importante a gente entender do que Jesus chama o Espírito Santo. O encorajador. Isso é extremamente importante. Aqui na igreja, nos cultos, nós usamos a versão NVT. E a NVT traduz essa palavra como encorajador. Algumas outras possibilidades, além de encorajador, é consolador, conselheiro, advogado, ajudador, intercessor. Voltei aqui. E intercessor. Essa é uma palavra no grego muito rica, muito rica. E ela era usada de forma muito específica ali. E por isso que é muito difícil a tradução. Dependendo de como que a gente traduz, sempre perdemos alguma coisa da tradução. Qualquer tradução para qualquer língua nós temos isso. Por exemplo, a palavra saudade em português, não temos isso em outras línguas. Então você coloca outras palavras por cima. No inglês, eu sinto falta de você. Mas não traz o significado completo do que significa saudade para nós. No alemão, tem uma palavra entre o gostar e o amar, que nós não temos. Se a gente tem que traduzir, nós temos que escolher uma das duas. Então, toda tradução nós temos perdas. E essa palavra no grego é parakletos. E é uma palavra muito rica, que ao traduzir para o português nós perdemos um pouco o significado dela. Essa palavra, o Tim Keller traz, que ela traz um significado duplo aqui. Para, essa primeira parte da palavra, significa literalmente aquele que é chamado para estar ao lado de alguém. Aquele que está com você constantemente, aquele que não abandona. Então era usado para pessoas próximas, por isso que às vezes traduzimos para consolador, para conselheiro, aquele que está do seu lado, ajudador, aquele que está com você. E kletos é traduzido como aquele que é por alguém, aquele que luta por alguém, discute por alguém, por isso que as traduções de advogado, intercessor, vêm por aí. E é interessante a gente pensar nisso, porque é muito rico isso. Trazendo o significado exato da palavra aqui, tentando colocar o máximo de significado do grego, o Espírito Santo é aquele que está conosco a todo tempo e é por nós o tempo todo. Está conosco a todo tempo e é por nós o tempo todo. E eu achei interessantíssima, além de todas essas traduções e opções de traduções que as Bíblias usam, eu achei muito interessante a opção que o Eugene Peterson escolhe para mensagem. Ele traduz como o amigo. Se eu não for, o amigo não virá. Timothy Keller ele entende que essa é a melhor tradução possível para quando nós falamos da palavra parakletos. O amigo de verdade, um amigo verdadeiro, um amigo fiel. Mas é muito melhor do que qualquer tipo de amizade que nós temos, por mais que você possa ter amizades incríveis. É aquele amigo que não te abandona, e é aquele amigo que é fiel a você o tempo todo. É aquele amigo que discute por você e com você, quando você está errado. Aquele amigo que te confronta, aquele amigo que luta, aquele amigo que está com você o tempo todo. Se eu não for, o amigo não virá. Mas o que esse amigo faz? O que o Espírito Santo faz? Vamos continuar, versículo 8 a 11. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Então, o primeiro papel, a primeira função do Espírito Santo que Jesus nos mostra nessa conversa é que o Espírito Santo nos convence. O Espírito Santo nos convence. Ele trabalha para nos convencer. Convence, primeiro, do pecado. É o papel do Espírito Santo nos mostrar que nós somos pecadores. Jesus fala do pecado porque o mundo se recusou a crer em mim.
Deixando entender, quando nós cremos em Jesus, nós entendemos que somos pecadores. Só aqueles que creem no Espírito Santo, só aqueles que creem em Jesus recebem o Espírito Santo. E quando nós temos o Espírito Santo, nós somos convencidos que nós somos pecadores. Somos convencidos daquilo que Paulo fala em Romanos, no capítulo 3, 10 ao 12, ele fala, como afirma as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram e se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. A realidade é que todos nós somos pecadores. Em Isaías fala que as nossas boas obras, aquilo que nós queremos fazer de bom, são como trapos de imundícia. Trapos de imundícia eram panos que as mulheres usavam para estancar a menstruação na época de Isaías. Até as nossas boas obras não são como nada diante de Deus, diante da grandeza e beleza do Criador. Nós nos desviamos constantemente de Deus, nós nos afastamos constantemente de Deus. Paulo fala que nenhum busca a Deus, ninguém. Nós nos tornamos inúteis. Todos nós pecamos e viramos as nossas costas para Deus. Paulo fala no capítulo 1, uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A realidade é que o ser humano vive uma vida completamente oposta à vida planejada por Deus. Nós consideramos que conhecer a Deus era inútil e Deus então nos entrega a esse modo de pensar. Se conhecer a Deus é algo inútil, nós nos entregamos a outros deuses, a outras coisas que vão preencher o nosso vazio, a outras coisas que vão mexer com o nosso ser. E buscamos. E nós não percebemos. Quando vemos, estamos numa roda, igual um hamster, correndo. Como Salomão descreve em Eclesiastes, correndo atrás do vento. Como tudo é uma ilusão, que nós achamos que vamos alcançar, mas não chegamos em lugar algum. Pecamos e somos escravos do pecado. E não conseguimos parar de pecar. Nós corremos atrás de algo para achar e a maioria das vezes a gente nem sabe o que nós queremos. Nós não percebemos, esse é o status quo do mundo, essa é a forma de agir do mundo. Mas quando Jesus manda o Espírito quebra esse ciclo. O Espírito nos tira dessa roda que nós estamos correndo. O Espírito nos mostra que nós somos pecadores. E o Espírito nos convence que nós somos pecadores. Que nós temos algo de errado em relação ao que foi planejado para nós, que nós viramos as costas para o Criador. Mas o Espírito, ele vai além disso. Ele não só nos convence do pecado, ele nos convence da justiça. O Espírito nos convence da justiça. Além de nos mostrar que nós somos pecadores, o Espírito nos convence da justiça. E olha a explicação que Jesus dá para isso. Porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Parece um pouco confuso, mas o que Jesus está falando é que o próprio Jesus apontava que a justiça do mundo era falsa. Quando Jesus vem e ele começa o ministério dele, as pessoas que Jesus mais tinha embate, as pessoas que Jesus mais mostravam que a justiça deles estavam erradas, eram aqueles que eram cheios de justiça própria, os religiosos, os fariseus. E Jesus mostrava, olha, vocês estão achando que vocês vão conseguir se justificar diante de Deus, vocês vão conseguir chegar para perto de Deus. E a realidade não é essa. Jesus mostrava que eles não eram bons o suficiente para chegar até Deus, e Jesus condenava a hipocrisia deles por colocar um peso grande em outras pessoas, por ter que fazerem coisas para chegar até Deus. E o que Jesus está dizendo é que ele não estará mais aqui com os discípulos. Ele não estará mais aqui entre nós, apontando que a justiça humana não alcança a Deus. Mas o Espírito Santo virá e vai mostrar isso para nós. Isso é um papel do Espírito agora. Então, além de nos mostrar que somos pecadores, o Espírito nos mostra que nós não temos nada e nós não conseguimos chegar até Deus. Nós não somos o suficiente para cumprir o padrão de Deus. Nós viramos as costas para Deus e nós não conseguimos reverter esse estado que nós estamos. Convence do pecado, convence da justiça e convence do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Aqui que entra a boa notícia. Nós percebemos que somos pecadores e que nós não podemos chegar até Deus, mas o Espírito nos mostra que Jesus reinará, que o governante deste mundo já foi condenado.
que nós viveremos eternamente, que Jesus já venceu e que Jesus pode restaurar o meu e o seu coração. Não temos nada que podemos fazer, mas Jesus já fez. E quem nos mostra isso é o Espírito Santo. Quem abre os nossos olhos é o Espírito Santo. Quem nos mostra que nós somos pecadores, quem nos mostra que nós não podemos chegar até Deus e quem nos mostra que Jesus já fez a obra por nós é o Espírito. Não há nada que você possa fazer para se convencer ou convencer outra pessoa se você não tiver o Espírito. Como Paulo diz em Efésios, o Pai elegeu antes da fundação do mundo, o Filho redimiu e o Espírito que faz a obra em nós. Essa obra no seu e no meu coração é o Espírito Santo que faz. E é por isso que às vezes você tem aquele amigo que você fala de Jesus, você mostra Jesus, você mostra a Bíblia, você ganha as discussões, você tem todos os argumentos, mas parece que os olhos estão tampados. Ou talvez você venha aqui com seu cônjuge, você já se entregou para Jesus, mas talvez o seu cônjuge ainda não. E ele gosta da Luzeiro, ele acha bacana aquilo que fazemos, ele entende a palavra, mas os olhos não se abrem. Por quê? Porque isso não é natural, isso é obra do Espírito. O Espírito Santo de Deus que faz a obra. Ele, quando entra no nosso coração, mexe conosco e nos mostra o pecado, a justiça e o juízo. O nosso papel para essas pessoas, o nosso papel com essas pessoas que nós queremos tanto, e nós mostramos, e nós oramos, e nós estamos juntos, nosso papel é continuar orando, é orar. Porque o Espírito escuta as nossas orações, a palavra fala que o Espírito até ora por nós diante do Pai, com gemidos inexprimíveis, nós oramos e esperamos o Espírito fazer a obra. O Espírito é quem faz a obra e nos mostra a boa notícia do Evangelho de Jesus. O Espírito está perto e o Espírito nos convence. Mas além de convencer do pecado, da justiça e do juízo, além de nos mostrar que nós somos maus e que Jesus fez a obra, o Espírito nos convence de algo além também. E para mim, talvez isso seja o mais profundo. O Espírito Santo nos convence que nós somos amados por Deus. Quando nós entendemos que somos pecadores, quando caímos nessa realização, quando nós pensamos nos nossos pecados, quando nós entendemos que Deus é maravilhoso, Ele nos amou antes de tudo e mesmo assim nós viramos as costas para Ele. Às vezes a gente para e fala, nossa, não tem como eu ser amado por esse Deus. Alguns não conseguem ver que são pecadores. Alguns têm uma facilidade extrema de ver que são pecadores e não conseguem ver o amor de Deus por eles. Não conseguem enxergar a graça de Deus, o favor de Deus, aquilo que Jesus já fez por você. Não conseguem enxergar que o seu valor não está naquilo que você faz ou deixa de fazer, o seu valor está naquilo que Jesus fez. E o Espírito convence os nossos corações dessa verdade. O Espírito te mostra que você é amado, que você é filho, que você é valorizado, porque Jesus já fez. Tim Keller tem uma frase extremamente famosa que ele fala, o Evangelho é isso. Somos mais pecadores e imperfeitos do que nós podemos mesmo, imperfeitos em nós, mesmo do que podemos ousar acreditar. Mas ao mesmo tempo somos mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousamos esperar. O Espírito que nos convence de ambos. Nós somos pecadores, mas que nós somos amados e aceitos em Cristo Jesus. Continuando no texto, vamos à segunda função do Espírito Santo. Primeiro ele convence, depois Jesus continua. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Um pouquinho antes, falei que ia usar outro texto dessa conversa com Jesus, 2 capítulos antes, Jesus fala, mas quando o Pai enviar um encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Primeiro, o Espírito Santo convence. Segundo, o Espírito Santo nos ensina.
Essa é a segunda função que Jesus deixa claro para nós aqui. Aqui nesses textos nós lemos 2 níveis desse ensinamento de Jesus, do Espírito para nós, de que Jesus está falando. O primeiro é uma promessa que Jesus está dizendo para os discípulos. O Espírito Santo vai ensinar vocês discípulos, os apóstolos. E ele fala, como a gente leu, vai anunciar o que vai acontecer, então vai mostrar para eles o que irá acontecer no futuro, ensinará todas as coisas a eles e lembrará de tudo que Jesus disse a eles. O que Jesus está trazendo para eles aqui é que o Espírito Santo viria sobre eles, inspiraria eles e eles escreveriam o Novo Testamento. É basicamente isso. Nós entendemos que o Antigo Testamento é inspirado por Deus. Os judeus daquela época, os discípulos entendiam isso. O Antigo Testamento, as Escrituras, o que eles tinham ali, eram inspirados por Deus. O que Jesus está falando é da mesma forma que a lei de Deus, o Antigo Testamento é inspirado, o Espírito Santo virá sobre vocês e inspirará vocês também a escrever essas coisas. O Novo Testamento são relatos, são cartas, são escritas por homens que viveram com Jesus, que relataram aquilo, que passaram por aquilo, relatos de testemunhas, mas testemunhas que foram inspiradas pelo Espírito Santo e capacitados para lembrar e interpretar tudo o que viram e ouviram. O Novo Testamento é inspirado pelo Espírito Santo e Jesus estava dando essa promessa para aqueles discípulos com os quais ele estava conversando. O Espírito Santo ensinou aqueles homens. E aqui eu quero dar um destaque ao que Jesus fala. Jesus chama o Espírito Santo, depois ele chama de Espírito da Verdade. Isso é extremamente interessante, porque se ele é o Espírito da Verdade, ele é o Espírito que inspirou o Novo Testamento a ser escrito, e o Antigo Testamento e a Bíblia a ser escrita, não tem como nós colocarmos contra uma experiência que nós vivemos se isso não vai de acordo com o que a Bíblia está falando. Ele é o Espírito da Verdade. Então, já ouvi pessoas falando, tudo bem que a Bíblia fala isso, mas eu vivi isso com o Espírito. Eu experimentei isso com o Espírito. Isso não pode acontecer. Ele é o Espírito da Verdade. Se ele é o Espírito da Verdade, ele não tem mentira. Se ele não tem mentira e inspirou o Novo Testamento a ser escrito, o que vai contra o Novo Testamento não vem de Deus. O que vai contra a Bíblia não vem de Deus. Então, o primeiro nível é que Jesus estava prometendo aos discípulos Jesus estava prometendo para os discípulos porque o Espírito Santo ia ensinar a eles. Segundo nível é que o Espírito Santo ia nos ensinar. E o Espírito Santo nos ensina hoje a interpretarmos os escritos daqueles discípulos que escreveram. O Espírito Santo, quando nós abrimos a nossa Bíblia, nos ensina hoje a interpretarmos isso e a falarmos com Deus por meio da Bíblia. A Bíblia pode ser só um livro qualquer na sua prateleira, cheio de livros. Pode acontecer, pode pegar poeira na sua casa, ou você pode ler com constância como um livro qualquer, um livro de história. Mas quando estamos com o Espírito em nós e quando pedimos para o Espírito nos explicar, o Espírito traz vida àquilo que está sendo falado, àquilo que está sendo lido. O Espírito traz vida. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3 que aqueles que leem a palavra sem o Espírito são como pessoas com véus cobrindo os seus olhos. Eles não veem a realidade daquilo que está sendo feito. Paulo fala em relação aos judeus. Até hoje, quando leem na sinagoga, são como pessoas com véus com seus olhos cobertos. Mas aí vem o Espírito e tira esse véu dos nossos olhos. Quando lemos com o Espírito, nós temos vida na palavra. Eu não sei se você já experimentou isso, de estar lendo a Bíblia e você ler alguma coisa que você já leu várias vezes, já escutou várias vezes, já viveu aquilo várias vezes, é um versículo conhecido, ou um versículo que é bobo na sua opinião, que você tem total conhecimento que ele existe, mas em um momento você está lendo e do nada, pá! O Espírito te mostra, o Espírito te convence, o Espírito dá vida àquilo. Aquilo salta aos seus olhos, aquilo fala ao seu coração, aquilo mexe com a sua vida e aquilo muda a sua forma de viver. O Espírito traz vida à palavra, o Espírito nos ensina a vivermos uma vida diante de Deus. É importante destacar que nós só vamos ser ensinados pelo Espírito quando nós estivermos em contato com a palavra. Não adianta querer que o Espírito nos ensine, que o Espírito fale, que o Espírito mexa, que o Espírito haja, e não abrirmos a Bíblia, e não buscarmos o que Deus quer falar conosco, por meio do que Ele já falou
com a humanidade. O Espírito convence e o Espírito nos ensina. A terceira função do Espírito é que ele nos consola. O Espírito nos consola em momentos difíceis. Capítulo 14, versículo 15 ao 19, um pouquinho antes do que Jesus está falando aqui. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. O Espírito convence, o Espírito ensina, o Espírito nos consola. O tom de toda essa conversa, desse último dia de Jesus aqui na Terra, é que Jesus está consolando os discípulos nesse momento. Jesus está falando com os discípulos, Jesus tinha deixado bem claro que ele iria morrer, que ele subiria, deixaria os discípulos aqui. Jesus não ficaria mais com os discípulos. E isso entristece os discípulos. Nós vemos isso e vimos isso nas últimas semanas. Mas Jesus está falando, olha, vocês não ficarão sozinhos, calma. E aí Jesus começa a falar do que nós falamos nas últimas semanas. Vocês terão paz nas dificuldades. A salvação, Jesus fala sobre salvação para consolar eles e falar, olha, vocês podem ficar em mim, eu te dou segurança. Jesus fala o que nós falamos na semana passada sobre perseguições, alinhando expectativas, mas Jesus fala do Espírito Santo, falando que em qualquer dificuldade, em qualquer momento, vocês têm o Espírito Santo com vocês. Ele fala que o Espírito está aqui para nos mostrar que jamais ficaremos sozinhos. O Espírito está aqui para mostrar que nós não ficaremos órfãos. O Espírito está aqui para nos mostrar que nós nunca ficaremos sem Jesus. Esse é o mistério da Trindade. Jesus está falando que Ele irá, mas ao mesmo tempo está falando que Ele nunca nos deixará. Por meio do Espírito, nós temos acesso a Jesus. Por meio do Espírito, nós temos acesso ao Pai. O Espírito que vive em nós, nós temos acesso a Ele. Ele irá, mas não nos deixará sozinho. Que privilégio. A terceira função do Espírito é nos consolar. Ele está conosco mesmo quando parece que ninguém está do nosso lado. Ele entende os seus sentimentos porque Ele habita em você. E eu não sei você, mas nos momentos de crises são tão bons quando nós temos pessoas que sabem nos consolar, pessoas que conseguem nos entender. Na minha casa, a nossa família não tem uma cultura que sabe consolar muito bem aos outros. Sabe aquele tipo de pessoa prática e, não, relaxa, vai dar tudo certo. Não, para que você fez isso? Nem precisa disso, relaxa, para que você está triste? Como se falasse, para que você está triste, vai curar tudo ali, né? Não vou, boa verdade, por quê? Vou ficar tudo bem agora. Ontem mesmo tive um exemplo disso. Estava saindo aqui do culto de jovens de sábado aqui, e aí fui para casa. Estava com fome, mas eu não queria gastar muito tempo, queria descansar. Eu falei, vou passar no drive-thru aqui, pegar e ir comendo para dormir mais rápido e tudo e não gastar muito tempo. Passei no Burger King da Senhora do Carmo ali, fui comendo no carro. Eu parei na esquina da minha casa, estava acabando de comer, só para jogar fora o saco ali no Burger King. Desliguei o carro só para eu colocar ali na lixeira. Na hora que eu fui voltar para o carro, eu tentei ligar e o carro não ligou. Não sei o que aconteceu, está lá até agora o carro, está na esquina da minha casa. Eu não faço a mínima ideia, eu descobri isso hoje, estava muito cansado ontem. Tentei ligar, o carro não ligou, deu um cheiro de queimado, vamos ver o que é, se alguém souber mexer com isso, me procure no final do culto. Mas aí eu ligo para minha mãe, eu falei, mãe, onde você está? Ela, estou chegando em casa agora. Eu falei, nossa, que bom. Eu fui ligar o carro aqui, o carro não ligou. E aí ela encosta, embica com o carro perto de mim, e ela fala, para que você desligou o carro, Renato? Aí a culpa é minha, eu desliguei o carro. Se eu não tivesse desligado, não teria dado problema. Eu falei, é sério que você está achando ruim porque eu desliguei o carro? Ela, mas para que desligar o carro aqui? Eu falei, mãe, eu já desliguei o carro 1 milhão de vezes. Nunca deu problema. Então, lá em casa a gente não tem muito essa cultura de consolar. Esse era o momento da minha mãe chegar e falar, nossa, está tudo bem, acontece. Amanhã a gente resolve. Pelo contrário. Para que você desligou o carro?
Por outro lado, assim, eu aprendo muito com a Sani a viver esses momentos de consolar outra pessoa. A Sani é uma pessoa que sabe muito bem olhar para os sentimentos e lidar com os sentimentos de outras pessoas. Aprendi muito isso no curso de psicologia também, mas aprendi muito mais com a Sani. Recentemente, uns dias para trás, algumas semanas para trás, fui dormir, eram umas 11 horas da noite, e eu fiquei ansioso com algumas coisas, mal, e não conseguia dormir. Quando deu 00:40, 1h da manhã, eu falei, nossa, eu não estou conseguindo dormir, estou muito ansioso. E eu liguei para a Sani, ela atendeu, e aí comecei a desabafar, comecei a chorar, e ela me escutou, e ela me acolheu, e ela me consolou, e aí em pouco tempo eu estava dormindo. A Sani sabe consolar muito bem, a Sani sabe lidar com os sentimentos das pessoas muito bem. Graças a Deus, o Espírito Santo sabe muito mais que a Sani. O Espírito Santo está disposto para todo mundo. O Espírito Santo está do nosso lado. O Espírito Santo sabe nos consolar. O Espírito Santo te escuta. O Espírito Santo te conhece. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo sabe o que é melhor para você, porque Ele está dentro de você e Ele é Deus e Ele está em Deus. O Espírito Santo é aquele que te capacita para passar pelos momentos difíceis. Ele te consola, Ele te mostra que você não está sozinho. Ele te mostra que você não está sozinho. É só você se relacionar com o Espírito. É só você se entregar para o Espírito. É o Espírito que traz a paz, que excede a todo entendimento. O Espírito te consola quando parece que não tem saída. O Espírito te acolhe. O Espírito mexe com o seu coração. O Espírito nos convence, o Espírito nos ensina e o Espírito nos consola. A última característica que Jesus nos dá sobre o Espírito Santo, para a gente caminhar para o final, é que o Espírito nos fortalece para testemunhar. O Espírito nos fortalece para testemunhar. Semana passada, João pregou o final do capítulo 15. E Jesus estava falando que os discípulos seriam perseguidos pelo mundo, odiados pelo mundo. E aí, quando ele acaba de falar de perseguição, de ódio que eles vão sofrer, Jesus fala, no versículo 25 ao 27, no capítulo 15. Isso cumpre o que está registrado nas escrituras deles. Odiaram-me sem motivo. Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará ao meu respeito. E vocês também devem testemunhar ao meu respeito, porque estão comigo desde o início. O Espírito testemunha e o Espírito nos ensina a testemunhar. O que Jesus está dizendo aqui é: aqueles que estão cheios do Espírito Santo testemunham a respeito de Jesus. Aqueles que estão cheios do Espírito Santo falam, compartilham sobre Jesus. Os discípulos não ganhariam nada arriscando a vida deles pelo Evangelho. Os discípulos estavam extremamente amedrontados por tudo aquilo que estava acontecendo. Os discípulos tentaram impedir Jesus de morrer naquela cruz. Pedro fala: não, Senhor, você não vai a lugar algum. Quando Jesus morre, todos eles fogem, se escondem, morrendo de medo daquilo, de serem mortos também, porque Jesus disse: se me odiaram, vão odiar muito mais a vocês. Jesus aparece para eles ressurreto. Jesus caminha 40 dias com eles depois da sua ressurreição. Jesus ensina a eles, mostra que Ele é o Filho de Deus, mostra que todo o Antigo Testamento é sobre Ele. Jesus mostra, Ele se revela por completo a esses discípulos. Depois Jesus ascende aos céus, na frente desses discípulos. Jesus envia esses discípulos. E o que esses discípulos fazem? Nada. Eles voltam para o mesmo quarto que qual eles tiveram essa conversa. Os discípulos se reúnem, o máximo que eles fazem é escolher mais um discípulo para substituir Judas, que tinha morrido. Eles não fazem nada. Eles viveram, eles experimentaram, e por que eles não saíram pregando depois que Jesus se revelou ressurreto? João capítulo 14, versículo 17, já lemos aqui: o Espírito da verdade, o mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conheceram, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Jesus está falando: o Espírito habita com vocês. Enquanto o Espírito habitava com eles, eles não fizeram nada.
Mas quando o Espírito desce, o Espírito habita neles no dia de Pentecostes. O Espírito entra neles no dia de Pentecostes, aí tudo muda. Aqueles discípulos cheios de medo, aqueles discípulos cheios de inseguranças, muda por completo. O Espírito entra neles, Pedro se levanta, começa a pregar a 3.000 pessoas, e 3.000 pessoas se convertem. Os dons do Espírito começam a fluir, a gente vê Pedro e João curando um mendigo na frente ali do Sinédrio, nós vemos os discípulos começando a arriscar suas vidas, os discípulos sendo presos, os discípulos fazendo viagens missionárias arriscadíssimas, os discípulos sendo perseguidos, os discípulos plantando igrejas e tantas outras coisas que vemos no livro de Atos. Porque o Espírito habita neles. Quando o Espírito desce ao coração deles, eles têm poder para testemunhar. Aqueles 12 pescadores, aqueles 12 Zé Ninguéms, mudaram o mundo porque eles estavam cheios do Espírito. Porque o Espírito habitou neles. Será que nós estamos cheios do Espírito ao ponto de testemunhar sobre Jesus? De falar sobre Jesus? Ou nós só vimos aqui na igreja, ficamos aqui e vamos para casa vivendo a vida como se nada tivesse acontecido? Será que o Espírito nos enche a ponto de testemunharmos sobre Jesus? Bom, em resumo, quem é o Espírito? O Espírito é uma pessoa, o Espírito é Deus. Quais as funções do Espírito? O Espírito convence, o Espírito ensina, o Espírito consola e o Espírito fortalece. Convence, ensina, consola e fortalece. Para você ter no seu coração uma frase: o Espírito Santo é tudo o que você precisa para viver o Evangelho. O Espírito Santo é tudo o que você precisa para viver o Evangelho. Melhor, trazendo a tradução, o Espírito Santo é o amigo que você precisa para viver o Evangelho. O Espírito Santo é aquele que te convence que o Evangelho é verdade, que a boa notícia de Deus é verdade. O Espírito Santo te ensina na sua caminhada e te aproxima de Deus. O Espírito Santo te consola nos momentos difíceis. E o Espírito Santo te fortalece para testemunhar. O Espírito Santo é o amigo próximo, o melhor amigo que você precisa para viver o Evangelho. Se você quer viver tudo isso que falamos, se você quer viver tudo isso que compartilhamos, se você quer viver aquilo que você lê nessa palavra, se você quer viver aquilo que você já viu pessoas vivendo, é do Espírito Santo que você precisa. É do Espírito de Deus que você precisa. E a prova que o Espírito Santo é o amigo e é tudo que nós precisamos para viver o Evangelho está aqui. Olha para o seu lado, tira um tempo para olhar, olha quem está do seu lado, olha quem está atrás de você. Pessoas que são completamente diferentes, pessoas que são que viveram histórias diferentes, que viveram realidades diferentes, mas estão aqui reunidas com um só propósito: adorar a Deus. Pessoas que talvez você olhe para você mesmo e fale: eu não tinha possibilidade nenhuma de ser crente. Eu não tinha possibilidade nenhuma de ser crente, e agora eu abro mão do meu pecado porque eu amo a Deus. Eu não sei nem muito bem o que está acontecendo, mas eu faço isso por causa de Deus. Eu era aquele ateu que odiava cristão e estou aqui. Eu era aquela pessoa que nunca pisei numa igreja e do nada o Espírito me chamou. Eu era aquela pessoa que cresci numa igreja e tomei raiva da igreja, mas o Espírito me chamou. E tantas histórias aqui no nosso meio que mostram que o Espírito é aquele que é a única coisa que nós precisamos para viver o Evangelho, porque ele convence o meu coração, ele convenceu o meu coração e ele convenceu tantos corações aqui. Mas às vezes você está aqui e se pergunte: tá bom, Renato, eu entendi quem é o Espírito, eu entendi qual é a função do Espírito, mas eu não tenho certeza se eu tenho esse Espírito Santo no meu coração. O que eu preciso de fazer? Como que eu tenho acesso a ele? E eu quero responder isso e encerrar com um versículo que Paulo traz em Efésios 5:18. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor.
Eu gosto muito desse versículo, me chama a atenção, porque Paulo não fala, se encham do Espírito, façam isso para se... Paulo fala, deixem-se encher pelo Espírito. Ao mesmo tempo que é algo ativo, que nós temos que fazer essas coisas que eu já chego lá, é algo passivo, que o Espírito que vem até nós. O Espírito que vem até nós, e o nosso papel é ceder ao agir do Espírito. O nosso papel é abrir mão do nosso orgulho. Deixem-se encher pelo Espírito. Nosso papel é abrir a porta. O Espírito nos chama para perto. Isso não vem de nós. Essa vontade sua de ler mais da Bíblia não vem de você. Vem do Espírito no seu coração. Essa vontade sua de frequentar a igreja, de caminhar perto de pessoas num pequeno grupo, vem do Espírito, não vem de você. Essa vontade de querer entender melhor vem do Espírito. Ele está batendo a porta. Deixem-se encher pelo Espírito. O Espírito que está te chamando, ceda ao chamado dele. E Paulo continua, como que eu posso fazer? Como que eu posso me encher? Como que eu posso deixar o Espírito me encher? Falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Ficou faltando o versículo 20 aqui. Comunhão, falando entre si, meditação na palavra, quando Paulo fala salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Eles cantavam a palavra naquela época. Adoração verdadeira, adorando, louvando de coração, gratidão contínua, no versículo 20 Paulo fala com ação de graças contínua, e oração, que Paulo fala em nome de Jesus, o nosso Rei. Como que nós podemos nos encher do Espírito, ceder a Ele e praticar as disciplinas espirituais? Orar, adorar, comunhão, gratidão, oração. Deixe o Espírito falar ao seu coração. Se renda ao Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom. E obrigado porque nós podemos confiar em Ti. Jesus, nós cantamos aqui hoje, pedindo para o Espírito Santo encher esse lugar. Pedindo para o Espírito Santo ter liberdade em nosso meio. Pai, a minha oração nessa manhã é para que o Senhor haja aqui nesse momento. Espírito Santo de Deus, convença aqueles que precisam ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Ensine o coração daqueles que precisam aprofundar na fé. Console aqueles que estão tristes, cansados e sobrecarregados. E fortaleça todos aqui para testemunharmos do Espírito Santo, testemunharmos sobre Jesus. Jesus, trabalhe no nosso coração e que Teu Espírito encha cada um que está aqui hoje na Igreja Luzeiro, Pai. Transforme as nossas vidas, Espírito Santo. Nós queremos nos relacionar contigo. E, consequentemente, olhar para Jesus e glorificar o Pai. Trabalhe em nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.